Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara você para os concursos da advocacia pública, mas mais que isso, te atualiza sobre as principais decisões do Supremo e do STJ, a principal jurisprudência produzida por essas duas cortes no país, seja você concurseiro, seja você operador do direito, seja você estudante ou seja você alguém que, embora não atue na área jurídica, quer estar atualizado ou atualizada no que diz respeito às principais decisões do país. Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vou me referir aqui àquilo que decidiu o Supremo da ADPF 860-879, informativo 1081, último informativo do Supremo veiculado no momento em que eu gravo esse vídeo. O tema é importante para a advocacia pública porque trata de servidor público ou de vantagem paga a servidor e a relação funcional que o servidor mantém com a administração, quando judicializada, acarreta o exercício da atribuição da advocacia pública de representação judicial do Estado, da União, do município, portanto, o tema é muito importante. Como de praxe aqui no canal, vamos analisar como isso poderia estar na tua prova de segunda fase. Então, no enunciado, você tem que um governador de Estado X deseja alterar a lei dos servidores para implementar um benefício. Qual o benefício? O benefício é o salário esposa. Então, estou te adiantando o que nós temos a título de enunciado. O governador quer inserir na lei estadual, aquela que regulamenta os servidores públicos estaduais, um benefício chamado salário esposa. E ao inseri-lo, ele diz que salário esposa é o benefício que é concedido ao funcionário que não percebe vencimento ou remuneração de importância superior a 2 vezes o valor do menor vencimento pago pelo Estado, desde que a mulher não exerça atividade remunerada. Portanto, nós temos o benefício salário esposa e aqui nós temos, na qualidade de procurador, o examinador te pedindo para analisar a constitucionalidade do referido benefício. Eu retirei esse dispositivo exatamente de como ele está inscrito, ou melhor, escrito, na legislação paulista acerca do pagamento do salário esposa, que foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal nas arguições de descumprimento de preceito fundamental que eu acabei de listar ali em cima. Portanto, nós temos que analisar a constitucionalidade e, numa prova, analisar a constitucionalidade desse dispositivo ou do salário esposa seria reproduzir aquilo que o Supremo Tribunal Federal entendeu acerca da constitucionalidade ou não desse benefício e os argumentos, tanto jurisprudenciais quanto legislativos, utilizados pela Suprema Corte. Bom, uma informação importante é, você pode me dizer, professor, os concursos da Advocacia Geral da União, qual a importância do tema? A importância do tema é que esse salário aqui, esposa, poderia ser um benefício que o presidente da República poderia querer estabelecer enquanto novidade de benefício na lei do servidor público federal, mas no caso concreto nós temos uma informação importante, é que a Advocacia Geral da União se manifestou pelo conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, no mérito, pela procedência do pedido, ou seja, pelo descumprimento de preceito fundamental no estabelecimento de salário esposa, argumentando que as normas questionadas, ao estabelecerem diferenciação salarial em razão do estado civil do trabalhador, violam os princípios da igualdade, da moralidade, da razoabilidade. Então, a AGU opinou na DPF sobre, nesse caso, a inconstitucionalidade do salário esposa, porque vinculada à condição civil do servidor. Bom, uma dúvida importante é a seguinte: a partir do que eu acabei de te explanar acerca da opinião da Advocacia Geral da União, no caso da ADPF, você poderia perguntar o seguinte: se há violação direta do ato normativo em relação à Constituição, qual o motivo da utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental? Não seria aqui o caso de, nesse caso, manejarmos a ação direta de inconstitucionalidade? Se o dispositivo em questão, no caso concreto, afronta diretamente a Constituição Federal e, portanto, viola os princípios da igualdade, moralidade e razoabilidade, por que não foi utilizado, no caso concreto, a ação direta de inconstitucionalidade e foi utilizada a arguição de descumprimento de preceito fundamental? O Supremo explica: oportuno apontar a adequação e cabimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, porque a demanda tem por objetos leis e decretos estaduais editados anteriormente à Constituição da República, ou seja, anteriores à vigência da Constituição Federal de 88, que, alegadamente, vulneram os postulados constitucionais. No caso, a observância ao princípio da forma subsidiária da instauração da ADPF, diante da ausência de outro meio processual
apto a sanar eficazmente a situação de lesividade indicada pelo autor. Portanto, nós estamos, no caso concreto aqui, naquilo que foi julgado pelo Supremo, em uma análise de adequação ou de recepção desses dispositivos ao texto constitucional. Analisar a constitucionalidade no enunciado seria também apontar ao examinador que o Supremo analisou a mesma questão, mas a título de arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, como se trata de dispositivo anterior à Constituição de 88, estamos analisando aqui a conformidade desse dispositivo em termos de adaptação à Constituição ou de recepção desses dispositivos anteriores a 88 pela Constituição de 88. Então, o Supremo, nesse caso, estabelece exatamente as razões pelas quais entende cabível a ADPF para o julgamento da recepção dos dispositivos em relação à Constituição de 88. No mérito, o Supremo resolveu da seguinte forma. No mérito, a solução da controvérsia não possui maior complexidade, tendo em vista que se está diante de norma claramente não recepcionada pelo texto constitucional vigente, portanto, esse é o julgamento da ADPF. O artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal, proíbe expressamente a diferenciação de salários em razão do estado civil dos trabalhadores urbanos e rurais. Referida vedação, conforme previsão constante no artigo 39, parágrafo 3º da Constituição, também se aplica aos servidores públicos. E diz o Supremo: o estabelecimento de vantagens pecuniárias diferenciadas a servidores públicos somente se justifica diante de critérios razoáveis e que tenham como fim último o alcance do interesse público. Evidentemente, as vantagens financeiras que compõem a remuneração dos agentes públicos devem guardar correlação com o cargo, suas atribuições, devendo haver contrapartida dos beneficiários. No caso em apreço, no caso no salário esposa, é evidente que o pagamento de vantagem pecuniária destinado de forma exclusiva a servidores casados não possui qualquer fundamento ou plausibilidade. A concessão do chamado salário esposa aos servidores em razão tão somente do seu estado civil constitui desequiparação ilegítima em relação aos demais servidores solteiros, viúvos, divorciados ou até mesmo em regime de união estável. Nesse caso, o Supremo, portanto, crava a questão da inconstitucionalidade do salário esposa, e se esse enunciado fosse objeto de questionamento na sua segunda fase dos concursos da Advocacia Pública, você teria que explicar, primeiro, que a Advocacia Geral da União entende por inconstitucional o salário esposa, especialmente se você estiver diante de um concurso da Advocacia Geral da União. Depois, dizer que o Supremo julgou o tema em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental, porque o dispositivo, nesse caso, existe enquanto norma em legislação paulista que é anterior à vigência da Constituição da República, portanto, aqui estamos diante de uma análise de adequação à Constituição ou de recepção desses dispositivos ao texto de 88, e no mérito, fazendo, portanto, essa análise de adequação ou de recepção, nós temos que o Supremo entende que o artigo 7º, inciso 30, expressamente proíbe a diferenciação de salário de servidor em razão de estado civil. Esse dispositivo se aplica aos servidores públicos também por força do artigo 34, parágrafo 3º da Constituição Federal, e que essa vantagem pecuniária, no caso o salário esposa, leva em consideração tão somente o estado civil, condição particular do servidor, e não tem, nesse caso, ligação direta com qualquer interesse público que justifique a sua existência. Então, na situação, nós temos uma desequiparação ilegítima em relação, inclusive, aos servidores solteiros, viúvos, divorciados ou até mesmo em regime de união estável, o que aponta violação ao princípio da isonomia, portanto, da igualdade. É interessante também dizer que nessa decisão, nessas arguições de descumprimento de preceito fundamental, o Supremo modulou a decisão a título de segurança jurídica e até de boa-fé do servidor, para que nenhum valor seja cobrado dos servidores, valores já pagos, até a publicação da ata de julgamento. Portanto, o servidor que recebeu o valor a título ou o benefício a título de salário esposa, até a publicação da ata de julgamento do Supremo Tribunal Federal, se encontra desobrigado de devolver esses valores à administração paulista, caso concreto, mas, a partir de então, não é mais possível pagar esse benefício, essa vantagem, em razão da sua inconstitucionalidade. É uma decisão, como o próprio Supremo disse no seu mérito, é uma decisão que não possui maior complexidade, mas é importante para os concursos da advocacia pública e, se ela cai, é importante desenvolver não somente o histórico do julgamento, como os principais argumentos jurisprudenciais e legislativos que levaram o Supremo Tribunal Federal a entender pela inconstitucionalidade, e você fecha com chave de ouro,
tratando da modulação da decisão, levando em consideração a segurança jurídica e a boa-fé do servidor. Todos os que receberam não precisam devolver até a data da publicação da ata de julgamento do Supremo, que decreta a inconstitucionalidade desse benefício. Muito bem, decisão, embora simples, importante. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.